Obrigada, tá? Eu saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui. E é que nem eu sempre falo, para mim é uma honra e um prazer de estar aqui. Eu também agradeço mais uma vez pela oportunidade que o pastor Wilson e a pastora Cíntia me concedem, a confiança, né, que é igual eu falo onde o Senhor me leva, que o altar é um lugar de confiança. Não é para qualquer um, porque eu fui ensinada assim, a minha pastora fala que aqui é um lugar santo. E não é qualquer um que ela abre para subir no altar do Senhor, né? Então eu agradeço. Eu vejo que é uma confiança do Senhor, amém? E muito feliz também de estar aqui com os irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Por mais essa noite, por mais essa oportunidade. É estreito, igual nunca eu não vou cansar de falar isso, irmãos, porque eu vejo assim, no dia que o ministro, o servo do Senhor achar que ele não depende mais do Senhor, ele precisa aceitar Jesus de volta, porque é uma responsabilidade muito grande de estar aqui, ministrar principalmente a palavra dele, porque ele ensina para nós aqui dentro, que eu vou prestar conta de tudo que eu falar, e principalmente usando a palavra dele, e falando aquilo que ele não falar, e que ele não me mandar, né? E louvado seja o Senhor, irmãos, porque eu passei o dia estudando, para estar aqui, mas na hora que eu estava tomando banho, o Senhor falou assim, você não vai falar nada, você fez o que você tinha que fazer, você estudou, o seu papel você fez, mas você não vai falar nada do que você estudou. Você não vai falar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Falei, mas amém. O Senhor é Senhor e eu sou serva. E eu estou aqui para obedecer a Ele. Amém? E quando eu entrei aqui, eu falei assim, Senhor, mas agora eu preciso da confirmação da palavra. Porque... depois os irmãos vão entender quando eu falar a palavra, porque é estreito, tem palavras que às vezes o Senhor nos dá, que às vezes tem pessoas que não entendem, que Deus faz do jeito que Ele quer, que Ele fala da maneira que Ele quer, que Ele trabalha do jeito que Ele quer, e aí muitas das vezes as pessoas não entendem e começam a falar. Mas é que nem o meu apóstolo falou domingo, se você não estiver entendendo nada, só ora, você já vai estar ajudando o Senhor. Não critica, não fala, se você não estiver entendendo a mensagem, o desenrolar da palavra, só intercede, porque pode ter certeza, se a palavra não estiver falando com você, especificamente, mas ela vai estar falando com alguém. Porque o Senhor não fala para as paredes, Ele não fala para a parede. Quando Ele manda alguém ministrar a palavra, Ele envia alguém para ministrar a palavra dEle, é porque Ele quer falar com alguém. Eu tenho certeza que essa palavra hoje talvez não vai ser para todo mundo, mas eu tenho a plena e total convicção que com alguém Ele vai falar nessa noite. Nessa noite Ele marcou um encontro com alguém aqui nesta noite. E Ele veio ao teu encontro. Quando eu começar a falar a palavra, você vai entender o porquê que eu estou falando dessa maneira. Então, se você, no decorrer da mensagem, você não entender, ora, só ora, intercede. Sabe por quê? Porque é que nem o Senhor falou com a gente na consagração de manhã. Ele não nos deu o poder de saber os pensamentos e nem o coração de ninguém e nem o inimigo. Mas... se você, eu não sei por que Deus está falando desta maneira, irmãos, eu não sei, mas Ele sabe todas as coisas, mas a gente começar a ter um pensamento contrário, a gente começa a impedir no mundo espiritual o agir, o mover de Deus, e o culto já foi aberto, com uma grande oração de libertação, então, eu creio que o mundo espiritual já foi aberto sobre esta igreja, que todo o céu de bronze que havia sobre este lugar, que toda a batalha espiritual que havia nas regiões celestiais, que toda guerra que havia entre demônios para que a bênção não descesse neste lugar, já foi repreendido.
Eu creio que o inimigo já foi repreendido, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos ser, não é que o Senhor precisa de ajuda, Ele não precisa de ajuda para fazer o que Ele tem que fazer. Mas se eu e você nos ligar no céu, sair daqui, desse plano terrestre aqui, ó, e subir, o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Eu não sei de que maneira nem de que forma você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar da parte do Senhor. Mas se você se desligar de tudo, se você não se preocupar com o seu irmão que está da direita, com o irmão que está da esquerda, mas se você subir para o trono agora, se você ultrapassar essa cobertura aqui, e você for para a presença do Senhor, eu te garanto, que é igual a pastora Cíntia falou, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas não depende do Senhor, não depende dele, Ele está aqui para fazer, mas depende de mim, de você, se desligarmos da terra, sairmos da terra. As preocupações, temos muita, problemas temos também, mas tem coisas que nós não podemos fazer, temos que entregar na mão dele, que só ele pode fazer, só ele pode agir, só ele pode dar solução para o seu problema, para a sua causa impossível. Então que nesta noite, que neste momento, que a palavra do Senhor estiver sendo ministrada, que você suba para o mundo espiritual, suba para o mundo espiritual e não se preocupa, não deixe que o inimigo roube esse momento que é tão particular, porque é o momento que o Pai vai falar conosco, é o Senhor que vai se dispor de lá da morada dele, e vai vir aqui falar conosco nessa noite, porque Ele não vai falar só com vocês, a primeira que Ele vai falar é comigo. Então que nós viemos estar ligado, atento à voz dEle, aquilo tudo que Ele tem para nós, amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me coloco agora, Espírito Santo, em concordância com a oração da Tua serva. Espírito Santo, que a partir de agora, que não seja mais a minha boca, mas que seja a Tua, através da minha, a falar neste lugar, porque eu não conheço a necessidade de ninguém, também eu não sei o que cada um veio buscar, mas o Senhor sabe, e eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, Tu tem toda a liberdade, eu creio que Tu tem toda a liberdade neste lugar, de agir, de fazer da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe te convém, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo, não da maneira e nem da forma que queremos, mas sim da maneira, da forma que o Senhor quer. Espírito Santo, venha de encontro a cada um de nós neste momento, venha de encontro a nossas particularidades, Espírito Santo. Entra no mais profundo, Espírito Santo, penetra o mais profundo da nossa alma, faça a obra, faça a grande obra que Tu tens a executar na vida de cada um de nós, Espírito Santo. Meu amigo, que eu diminua, que nem eu já ouvi essa noite, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, mas que o Senhor apareça, Senhor. Aqui a honra e a glória é Tua, toda a honra, toda a glória, toda a majestade eu devolvo para o Senhor, porque é Tua por direito, ela não me pertence, por mais que o Senhor queira me usar da maneira e da forma que Te agrada, mas é tudo do Senhor, porque é para o Senhor, é por Ele, e é para Ele que são todas as coisas, é para o Senhor que são todas as coisas, Senhor, e nós Te rendemos graça nessa noite, Pai, nós Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. Fique em nosso meio. Senhor, caminha no meio desta igreja. Caminha no meio desta igreja, Senhor. Tu tem toda a liberdade. Aqui é a Tua casa. Aqui é o Teu povo. Aqui é a noiva do Cordeiro, Senhor. A noiva do Cordeiro está aqui nesta noite para Te ouvir, Senhor. Passeia em nosso meio, Pai. Toca em cada coração, toca em cada vida, Senhor. Alegra os corações nesta noite, alegra os corações, Pai.
Toma nas tuas mãos cada causa impossível, cada petição, Pai, em nome de Jesus. E fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias, é uma palavra conhecida, mas foi a que o Senhor me deu e Ele confirmou. Eu creio que foi o segundo louvor de quando eu cheguei aqui, que o Ministério de Louvor começou a louvar. Aí eu falei, é isso mesmo que o Senhor quer falar, porque é estreito, né, irmãos? Mas amém. Se encontra em João 4. Eu creio que aqui não é proibido dar glória, aqui não é proibido render, dar aleluia ao Senhor, não. Eu creio que não. Amém? Eu vou estar lendo e vou estar pulando alguns versículos, por causa que esse capítulo é longo, tá bom, irmãos? João 4. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, Senhor, tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe Jesus, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe será nela uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido. Agora eu quero ir aqui, irmãos, por 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, agora vamos para o 31, e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, porém eles lhe disse, uma comida tenho para, irmãos, entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Agora o 39.
Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é porque disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Amém? É que nem eu falei, né, irmãos? Quando o Senhor mudou a mensagem que eu tinha estudado, eu falei: Senhor, é meio estreito, porque todo mundo conhece a vida da mulher samaritana. Ela tinha uma vida que não era agradável a muitos. Mas eu, nesta noite, eu não vim falar da mulher. Eu não vim falar da mulher samaritana, sem aspa. Eu não vim falar a vida que ela levava. Eu não estou aqui para isso. Não. Eu estou aqui para dizer que o nosso Deus, que o nosso Senhor, Ele é amor. Ele enchia meu coração de amor enquanto eu estava sentada ali. Porque a palavra vai dizer para a gente, no início aqui, que o Senhor vinha da Judéia para a Galileia. E que tinha, que nem eu escrevi aqui, essa viagem poderia durar 3 dias se eles passassem por dentro de Samaria. Ou ela poderia durar em torno de 6 dias se eles dessem volta, sem precisar passar por dentro de Samaria. Mas a palavra do Senhor diz para nós nessa noite que era necessário. Havia uma necessidade do Senhor passar por Samaria. Aí a gente pega e fala assim: mas os samaritanos e os judeus não se combinavam, porque lá atrás, quando eu estudei, falava que lá atrás, na divisão, quando teve a separação das tribos, nasceu os samaritanos. E por causa disso, os samaritanos ficou na lei deles, com os deuses dele. E por isso eles não eram de acordo com os judeus. Mas, enquanto eu estudava, o Senhor ministrou algo no meu coração. Que ele não tem nada a ver. Quando ele saiu da Judéia para Galileia, ele precisava passar por Samaria. Havia uma grande necessidade. E os discípulos, eu tenho certeza: mas Senhor, o Senhor vai passar por Samaria. O Senhor sabe que eles não se dão com a gente. Pode haver algum atrito, algum conflito entre eles e nós. Como que nós vamos? Mas o Senhor, Ele não ficou apegado a isso. Foi o que Ele me ensinou, irmãos. Ele não ficou apegado a isso. Ele não quer saber se muitas das vezes eu ou você temos alguma diferença com alguém. Foi o que ele me ensinou. E é que nem eu ouvi ele falando comigo ontem. Muitas das vezes é nós que complicamos. Aí ele só falou assim para mim: você só fala o que eu te mandar e pronto, porque o resto quem vai fazer sou eu. Então, o Senhor, Ele não fica preocupado, Ele não fica preso, às vezes, a desentendimento, a picuinhas. Não vai ficar apegado a isso, nunca. Não fique pensando que o Senhor vai ficar apegado, que isso vai impedir Ele de fazer o que Ele tem que fazer. Porque quando Ele saiu da Judéia para Galileia, Ele não sabia do que já tinha acontecido lá atrás, quando houve a divisão, que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Ele precisava passar por Samaria. Tinha alguém que ele precisava encontrar, e já tinha horário certo, já tinha local certo, para ele encontrar com aquela mulher. Ele é muito lindo,
Acha que ele vai ficar preso a alguma situação que muitas das vezes eu e você fazemos? Não, 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 não. Ele não tem nada a ver com esse plano terrestre. O negócio dele é no céu. O negócio dele é lá. E para ele, uma alma, uma vida, tem muito valor. Tem muito valor, sabe por quê? Porque ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, se muitas das vezes eu e você queremos ficar presos, queremos ficar aqui, presos, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, eu não planejava nada disso, mas Ele fala do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu aprendi que quando eu tenho alguma coisa com meu irmão, ou seja, com quem for, eu fico presa. Eu fico presa a essa pessoa no mundo espiritual. Nem eu vou para frente, nem ela vai para frente. Nada flui, nada acontece. Então o Senhor tinha uma obra a realizar naquela cidade. Não era só na vida da samaritana, mas também naquela cidade. Porque Ele não tinha vindo só para os judeus, Ele veio por todos nós. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, não foi só por mim e por você que estamos aqui hoje. Ele morreu na cruz do Calvário pelo viciado, pelo drogado, pelo homossexual que está lá fora, pela prostituta. Ele veio, foi por mim, mas por eles também, para que eles sejam alcançados, porque assim como eu e você um dia fomos alcançados, Ele também espera, Ele deseja que eles também sejam alcançados, que eles também sejam libertos e salvos, porque não significa que é porque nós estamos aqui dentro, irmãos, que já, não, ainda há uma guerra constante, há uma luta travada, é dia e noite, o inimigo peleja, o inimigo guerreia, o inimigo luta, sabe para quê? Para nos arrancar daqui de dentro, porque cada um que ele consegue levar lá para fora, eu aprendi isso com Deus, é um troféu para Ele, quando alguém se desvia e volta para trás. E é que nem Ele me ensinou um dia. Eu passei em um lugar e eu vi as pessoas numa situação assim, e Ele me ensinou. Sabe o que Ele me ensinou, irmãos? Que a fúria do inimigo é tão grande contra o ser humano. Não é só contra, muitas das vezes nós temos a mentalidade pequenininha. Nós pensamos que muitas das vezes a fúria do inimigo é só contra nossas vidas, mas não é. Ele me ensinou que não é só contra nossas vidas. A fúria do inimigo é contra o ser humano. Sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos, porque foi que o Senhor me ensinou naquele dia. Porque aquele que está lá fora, aquele que está se drogando, se prostituindo, ele ainda tem uma oportunidade, mas o inimigo não tem mais. Ele teve a oportunidade dele e ele perdeu. Mas aquele que está lá fora ainda tem uma oportunidade de se render a Ele e morar no céu, que nem Ele já falou aqui. Quando aqueles ladrões estavam do lado dele, um reconheceu e falou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E o Senhor falou: se creres, ainda hoje estarás comigo. Então, a luta do inimigo, irmãos, sim, é travada contra nós, porque ele quer nos arrancar daqui, mas também é contra aquele, porque ele quer destruir aquele lá. Sabe por quê? Porque ele não quer que aquele tenha oportunidade. Aquele que está lá, ele não quer que tenha a oportunidade de ser arrancada a visão, a cegueira espiritual dele, para que ele conheça a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, enquanto ele tiver alguém preso nas garras dele, ele jamais vai querer que ele conheça a verdade. Ele vai fazer de tudo para que cada dia ele se afunde mais, para que cada dia ele fique mais sujo, fique mais preso na sujeira, na lama onde ele está.
Mas a palavra do Senhor diz que ele precisava passar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria porque ele tinha um encontro com alguém. Ele tinha encontro com aquela mulher. E a palavra do Senhor diz que foi ao meio-dia, a nona hora, sexta hora, perdão, irmãos, ao meio-dia, quando ela ia buscar água, porque eu creio que ela passava por preconceitos. Por quê? Pela vida que ela vivia. Então as demais mulheres não queriam encostar nela. A gente sabe, não preciso entrar em detalhes aqui, porque eu creio que aqui não tem nenhum bebezinho. Todos estão entendendo o que eu estou falando nesta noite, amém? Então as mulheres faziam, não queriam encostar perto dela, porque ia contaminar elas. E principalmente se alguém, se aquela, vamos dizer assim, aquela aldeia, se alguém visse uma delas conversando com ela, não ia querer mais ter contato. E parece, a gente pensa assim, nossa, Jesus, mas Jesus não sabia que ela só ia ao meio-dia? Ele já fez tudo certinho, porque o nosso Deus, Ele faz tudo certinho. Ele não faz nada bagunçado, não. Nós que muitas das vezes fazemos as coisas tudo desorganizado, sem organização, mas Ele não. Ele não sabia que meio-dia ela ia estar no poço. E ele foi. Quando chegou lá, a palavra do Senhor diz que os discípulos foram para a cidade buscar comida, mas ele ficou à beira do poço, porque havia alguém que ele precisava encontrar naquele dia. Tinha alguém que ele precisava mudar a história dela. E a palavra do Senhor diz que dali a pouco a mulher veio ao encontro dele. E ele, humildemente, que o nosso Senhor, Ele é lindo, humildemente ele chega diante dela e fala: mulher, dai-me de beber. Aí ela ainda olha para ele e fala: Senhor, se o Senhor pede para mim, que sou samaritana, te dar de beber. Aí ele fala para ela assim: ah, mulher, se você soubesse, eu estou dizendo com as minhas palavras, ah, mulher, se você soubesse quem é que fala com você. Ah, mulher, se tu soubesses quem é que está diante de ti. Ah, você nunca mais teria sede. Você nunca mais voltaria aqui nesse poço. Porque o que eu tenho para você é para a sua vida toda. Aí a palavra do Senhor diz que Ele vai e relata para ela tudo que acontecia, como era a vida dela. E aquilo chamou a atenção daquela mulher naquele dia. Porque ninguém, assim, como que tinha eu creio que ele falou particularidade dela que ninguém sabia. Que só ele sabia. Porque muitas das vezes não é assim que Deus faz com a gente. Ele vem ao nosso encontro, principalmente quando Ele quer nos atrair. Ele vem ao nosso encontro e fala conosco de uma maneira, intimamente. Ele fala coisas que só Ele sabe, que nem muitas das vezes nem pai, nem mãe, nem esposo, nem esposa sabe. E isso nos atrai para Ele. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher ficou tão maravilhada com o que Ele falou para ela, que ela não quis ficar ali. Ela, na mesma hora, a palavra do Senhor diz que ela falou: então me dá, Senhor, eu quero. O Senhor está dizendo para mim que o Senhor tem uma fonte. O Senhor tem uma fonte, e que quem beber dessa fonte, vai fluir de dentro de mim. E o que eu achei lindo, irmãos, quando eu aprendi isso, sabe o que foi também? A palavra do Senhor diz que todo dia aquela mulher ia até a fonte, ela levava algo com ela, não levava? Levava o cântaro. Todo dia, quando ela ia até o poço, ela levava um objeto com ela. O cântaro era o companheiro dela, de todo dia, de busca naquela fonte.
Mas no dia que ela teve encontro com a verdadeira fonte, aquele cântaro não serviu mais para ela. Aquele cântaro não fez mais parte da vida dela. A palavra do Senhor diz que ela deixou aquele cântaro. E ela foi para a cidade. Ela foi para a cidade e falar o que ele fizera na vida dela. Que ele tinha tido um encontro com um homem. Que ela tinha tido um encontro com um homem. E que aquele homem tinha falado profundamente com ela. E dali em diante a vida daquela mulher foi mudada, foi transformada. Mas não só ela foi transformada, mas o Senhor usou a vida dela. A vida dela para que aquela cidade fosse alcançada. Não é diferente, não foi diferente, porque foi isso que ele me ensinou. Não foi diferente comigo e com você. Ele também um dia marcou um encontro comigo e com você. Ele veio ao nosso encontro. Ele também nos falou coisas que só nós sabíamos, ninguém mais sabia. Ele entrou na nossa vida. Ele não mudou, ele tem mudado, transformado, porque a palavra diz que é dia após dia que nós somos mudados, nós somos transformados. Porque quando um servo dele está pronto, ele já vem e leva. Porque esse mundo é muito corrupto. Então ele não quer perder, ele não quer. E o que eu acho mais lindo é que aquela mulher, ela começou a fazer uma grande obra naquele lugar. Deus usou a vida daquela mulher para que aquela cidade, para que aquele lugar conhecesse ele. Não é diferente comigo e com você. Ele também um dia teve encontro conosco, nos escolheu, nos chamou. Ele nos chamou para uma obra. Quando ele me deu essa mensagem, ele ministrava no meu coração sobre o chamado. Sobre o chamado. Aquele dia, ele teve encontro com ela e ele havia um propósito. Ele não abre mão de propósito. Ele não abre mão de propósitos, irmão. Ele jamais. Ele escolheu a mim e você porque ele tem um plano, ele tem um propósito. E eu tenho a plena e total convicção que ele não me escolheu, nem a mim, nem a você, para ficarmos sentados em cadeira. Não. Ele nos chamou porque ele tem um propósito. Ele tem uma obra a realizar através de mim e de você. Assim como aquela mulher foi portadora de boas novas, assim como aquela mulher foi um instrumento do Senhor para dizer que Jesus muda, que Ele liberta, que Ele transforma, Ele também conta comigo e com você. Ele também nos chamou para uma obra. Eu não vou dizer que todos aqui têm o mesmo chamado. Não, todos aqui não têm o mesmo chamado. Um ele chamou para pastor, outro ele chamou para evangelista, outro ele chamou para ser levita da casa dele. Mas ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Porque a palavra dele vai dizer para nós, que eles falavam, que eles falavam assim, que ainda não era tempo de fazer a colheita. Mas ele falou assim, já chegou o tempo da colheita, sim. Já chegou a hora da colheita. Está na hora de fazermos a colheita. E é que nem ele ministrou no meu coração. Ele está às portas. Ele está às portas. E muitos estão indo embora. Muitos estão sendo ceifados pelo inimigo, sem ter tido a oportunidade que eu e você um dia tivemos de ter um encontro com Ele. E Ele conta comigo e com você, através, sabe do quê? Do chamado que Ele tem nas nossas vidas.
Através, se você for um levita, através de um louvor que você louvar para alguém, aquilo eu creio que vai ser a maneira de você atrair ele. Se você é um pastor, vai ser através daquilo que Deus te deu que você vai atrair a vida. Se você for um diácono, uma diaconisa, que nem a irmã dança, é um chamado, é um ministério. Eu creio que através disso, Deus pode fazer a obra, Ele pode fazer, mas depende de nós se dispor. Aí é fazer a vontade e o querer dEle, porque a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela não ficou só para ela ficou tão feliz, ela ficou tão radiante daquilo que ela viu que o Senhor fez na vida dela, que ela foi correndo contar para os outros o que Ele fez. Então, muitas das vezes, igual a pastora falou, muitas das vezes nós também precisamos falar, nós também precisamos dar testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque muitas das vezes as pessoas olham e falam, mas Jesus, tem pessoas que falam, mas Jesus faz o quê? Mas quem era eu e você? Quem éramos nós há anos atrás? O que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez nas nossas vidas, da onde Ele nos tirou, quem nós éramos e quem somos hoje. Eu creio que se nós tomarmos como exemplo o que aquela mulher fez, eu creio que vidas vai querer, assim como aquela mulher no momento que Ele falou, que Ele tinha água viva para ela e a sede, nasceu aquela sede, aquele desejo dela de provar daquela água. Eu creio que a partir do momento que nós abrirmos a boca, vidas também vão querer, vidas também vão querer conhecer esse Deus, esse Jesus, esse Senhor, que liberta, que transforma. Mas depende de mim, de você a dispor, a fazer. Dizer que é fácil, não é fácil. Porque muitas das vezes nós vamos falar do Senhor para alguém e a pessoa não quer ouvir. Mas se nós começarmos a falar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o que Ele fez nas nossas vidas, o que Ele fez na nossa casa, o que Ele fez na vida dos nossos, eu creio que vidas vão querer, eles vão querer se achegar ao Senhor, eles vão querer conhecer o Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles chegaram nela e falaram, agora nós cremos que Ele é Jesus, mas não por causa do que você falou, o que você falou nós acreditamos sim, mas agora nós cremos, porque nós sabemos que verdadeiramente Ele é Cristo. Então, é eu e você que temos que apresentar Cristo às outras pessoas. O Senhor conta comigo e com você, para apresentar Ele a outras pessoas, que muitas das vezes, às vezes a gente vê aí, às vezes reportagem, falando de algum lugar, olha, em tal lugar está acontecendo milagre, está acontecendo coisas, as pessoas estão tão necessitadas, elas estão tão carentes, irmãos, que elas vão correndo, elas têm sede, elas querem, e tem gente que muitas das vezes aproveita disso, dessa carência, dessa necessidade, mas o Senhor, Ele conta comigo e com você para mostrar, para apresentar o verdadeiro Cristo, aquele que pode fazer, aquele que pode mudar, aquele que pode transformar. Mas Ele conta comigo e com você. Ele nos chamou, Ele não nos escolheu para ficarmos de braços cruzados, não, porque a palavra do Senhor diz que já está tudo pronto, já está tudo preparado, mas depende de mim, de você se disponibilizar para irmos e fazermos o querer e a vontade dEle. É com o nosso jeitinho mesmo, é muitas das vezes sem saber falar muito direito. Às vezes a gente fica igual ele falou para mim ontem, muitas das vezes a gente quer enfeitar o pavão,
Às vezes a gente quer fazer um monte de flu-flu, e o Senhor não é assim. Ele não é, ele é simples. Ele é muito simples. Porque se nós formos lermos os evangelhos, a palavra do Senhor diz que ele andava nas aldeias, ele andava assim na maior simplicidade. Mas ele fazia. Vidas eram salvas, vidas eram libertas, vidas eram transformadas. E muitas das vezes, quando ele fazia, muitas das vezes ele não queria ser nem reconhecido. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele entrou naquela cidade, aonde havia aquela mulher cananeia, ele tinha falado para os seus discípulos: deixa eu ficar aqui, não fala para ninguém que eu estou aqui. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Para os irmãos ver como o nosso Senhor, Ele é simples, como Ele é humilde. Mas Ele não deixava de fazer. Ele não deixava de fazer. Era na humildade dEle, era na simplicidade dEle que ele ia direto no alvo. Era na humildade dEle, na simplicidade dEle. Ele é tão simples, tão humilde, que a palavra dele diz que ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. O povo esperava um rei cheio de resplendor, cheio de glória. Não, que ele não tinha. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado no jumento. E o que eu acho lindo, que eu aprendo com ele, que tudo ele falava com o Pai. E sendo que ele era Deus, mas tudo ele falava com o Pai, tudo ele devolvia para o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele falava: Senhor, graças te dou, Pai, graças te dou por tudo. Ele dava graça ao Pai. Muitas das vezes você acha que você precisa de muito. Você acha que você precisa de muita coisa para você exercer o chamado que Ele já te deu? Ele não precisa, não. Ele só precisa que você se disponibiliza, que você vá, que você confia nele, porque o resto é Ele que se encarrega de fazer. Você acha que eu estou aqui por mim? É por Ele. Porque se não for Ele, eu não tinha nada para falar para os irmãos. É Ele, é para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós dependemos totalmente, exclusivamente dEle. Se nós não tivermos confiança nele, confiar que é Ele que pode fazer, que é Ele que pode agir, nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Então eu não sei o seu chamado, eu não sei aquilo que o Senhor tem te pedido, mas sim, como Ele falou comigo ontem, não fique colocando obstáculos, não fique colocando empecilho no que eu quero fazer, só se disponibiliza a fazer o que eu te mando, o que eu te ordeno, e deixa que o resto eu me responsabilizo. É que nem eu falei no início dessa mensagem, talvez tem muitos aqui que não possam estar entendendo o que o Senhor está falando, nem porque está falando desta maneira, mas eu tenho certeza que com alguém Ele está falando aqui nessa noite. Eu tenho a plena convicção que Ele está tendo um encontro com alguém aqui nesta noite, que Ele veio aqui porque Ele sabia que você ia entrar por aquelas portas, e Ele precisava falar com você. Ele precisava falar para você: sabe o que? Eu conto com você, eu estou esperando você se disponibilizar. Não fica colocando impedimento, não fica colocando embaraço para que eu possa fazer o que eu quero fazer através de você. Não se preocupa, só faça o que eu te mando, só faça o que eu tenho te ordenado, porque o resto eu me responsabilizo.
Porque foi o que aconteceu. Jesus foi lá e fez aquilo que tinha que fazer, porque os discípulos estavam preocupados para que ele se alimentasse. E o que ele respondeu para os discípulos? A minha comida, não é lindo, pastora? A minha comida não é arroz e feijão, não é pão. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas aqui. Se nós vamos levar para nós muitas das vezes estamos preocupados, sabe com o que, irmãos? É com isso aqui, ó. É com o terreno, é com o físico. Só que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas vos acrescentarei. Muitas das vezes nós estamos preocupados, sim, porque somos seres humanos. Eu também me preocupo, não vou dizer que eu não me preocupo não, porque senão eu vou ser hipócrita. E eu estou no altar e eu não vou ser hipócrita. Eu me preocupo, sim, me preocupo porque às vezes tem as contas para pagar, tem as coisas, temos que honrar os nossos compromissos com os homens. Mas ele diz também: buscai primeiro o reino do céu, se preocupar primeiramente com as coisas do céu. Será que não tem alguém do seu lado que Deus está contando com você, para que você apresente Jesus para Ele? Será que Deus não colocou você, igual a mensagem que Ele me deu, igual a mensagem que eu estudei, sem ser essa que eu preguei, porque eu tinha estudado sobre a vida de Esther, e a palavra do Senhor diz, lá em Esther 4,14, que o primo dela, Mordecai, falou assim para ela: será que não foi para este tempo que o Senhor te colocou aí dentro do reino, dentro do palácio? Será que não foi para este tempo que o Senhor foi lá, que o Senhor fez de uma órfã uma rainha? Será que não foi para este tempo? Mas o primo dela mandou um recado para ela: se você não quiser fazer, não tem problema, não faça, não precisa fazer, mas socorro e livramento virá. Se você não quer, se Deus te colocou aí dentro do reino, do palácio, para este tempo, mas se você não quer fazer nada, não tem problema, não faça, mas o livramento virá, a providência virá, o livramento virá. Muitas das vezes nós pensamos assim: eu não vou fazer, mas a gente não se preocupa não, porque se a gente não quer fazer, Deus levanta outro para fazer. Ele levanta outro para fazer. Se você não quer fazer, não precisa, porque quem é servo somos nós, Ele é Senhor. Se for preciso, é que nem eu ouço muito isso, ele vai lá fora, ele pega um drogado, ele pega uma prostituta, ele limpa, ele purifica, ele santifica, para fazer o querer e a vontade dele. Mas que a obra dele vai ser deixada de ser feita? Nunca. Então, se o Senhor nos chamou, se Ele nos chamou, é porque Ele conta comigo e com você, Ele conta conosco. Então que nesta noite, nós viemos se disponibilizar a fazer a vontade e o querer dEle. A palavra do Senhor diz que Isaías, que o Senhor fala assim: quem enviarei? Isaías, reconhecendo que ele era um homem de lábios impuro e que habitava no meio de um povo impuro, mas mesmo assim ele chegou diante do Senhor e falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Mas a obra do Senhor jamais deixará de ser feita. Ela não vai ser deixada de ser feita, porque quando eu e você não quiser fazer, Ele vai levantar outro. Ele vai levantar outro. Mas que a obra dele vai ser feita, vai. Pessoas que Ele tem colocado do nosso lado. Se você não quer falar, se eu não quiser falar, Ele levanta. Ele vai levantar outro para falar, mas que Ele não vai permitir
que a vida venha perecer, porque eu tenho certeza que lá em Samaria tinha muitos que era de salvação. Por isso que ele não quis dar ouvido àquilo que falavam. Senhor, mas o Senhor vai passar por Samaria, o Senhor vai entrar em Samaria, será que o Senhor não vê que não dá para nós ir passar por lá? Porque há uma contenda. Ele não quis saber disso, ele não quer saber disso. O que ele quer saber é que eu e você fazemos a obra dele, que nós venhamos executar o chamado dele. Ele nos chamou para uma obra, e é que nem a palavra dele diz, que ele chamou aqueles homens, e a cada um ele deu um talento, a cada um ele deu um talento. Uns enterraram e outros granjearam. O que será que nós temos feito com os talentos que ele tem nos dado? Será que nós temos enterrado os talentos? Será? Ou será que nós temos granjeado o nosso talento? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que naquele dia nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que ele tem nos ordenado a fazer. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, que no dia que eu li, eu temi. Quando ele fala lá em Ezequiel, que ai de mim, quando ele me mandar falar com o ímpio, ou seja, com quem for, dizendo para ele, se arrependa, porque você morrerá. Aí a palavra vem e me ensina, ai de mim, se eu não falar, e aquela alma perecer, aquela alma morrer. Sabe o que ele diz lá, irmãos? Que ele vai cobrar das minhas mãos o sangue. Misericórdia, 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 irmãos, misericórdia. Que ele não venha jamais cobrar das nossas mãos sangue de ninguém. Um dia eu vou contar um testemunho do que eu vi. Eu tinha um conhecido que era viciado, e uma missionária, eu estava junto com ela, e ela chegou até ele. Eu não sei por que Deus me trouxe a memória, a lembrança isso, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, e que você não faça as vistas grossas ao que o Senhor está falando contigo nesta noite, porque é muito sério essa profundidade, irmãos. Sabe por quê? Porque aquela missionária chegou até aquele rapaz que eu conhecia e falou para ele, aceita Jesus, porque se você não aceitar Jesus, o Senhor está dizendo que você tem 15 dias. Ele não quis, irmãos, ele não quis. Exatamente nos 15 dias, aquele jovem desceu à sepultura. E se ele teve a oportunidade, dele. E se ela não tivesse ido até ele e falado para ele, olha, você não quer aceitar Jesus? O Senhor tem uma obra, o Senhor iria cobrar dela. Mas a parte dela, ela fez, ela falou, ela anunciou Jesus, foi ele que não quis. Aí já não depende de mim, de você, mas que nós vamos e fazemos aquilo que ele tem nos ordenado, porque ele nos chamou para uma grande obra, e nós não fomos chamados para ficarmos sentados, porque igual a palavra do Senhor diz, não é mais tempo disso, não há mais tempo, não há mais hora para isso, para ficarmos sentados, porque as vidas estão indo embora, as vidas estão sendo cefadas, irmãos. Então que nesta noite, talvez essa palavra não tenha sido o que você queria ouvir, mas foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu louvo a Ele, eu rendo graça a Ele por essa palavra, porque Ele nos chamou foi para uma grande obra, e Ele conta comigo e com você. É um privilégio, é uma honra saber que um Deus tão grande conta comigo e com você. É nós que precisamos dEle, mas Ele fala para nós nessa noite, eu conto com você. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.
Quem tem ouvido? Quem pode ficar de pé? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A mão de Jesus quer me alcançar e quer te alcançar nessa noite de hoje. Jesus não abre mão dos meus, Jesus não abre mão dos seus. Não importa aonde você esteja, não importa onde Ele esteja, não importa se é dentro de Samaria ou se é fora, Jesus vai ao encontro, amado, e muda a história. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de aceitar Jesus? Porque a mão dele quer te alcançar, a mão dele quer me alcançar. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar Jesus, de se reconciliar com Jesus? De dizer: Senhor, eu preciso de Ti, meu Pai, muda a minha história. Porque mesmo nos delitos, a mão de Jesus vai me alcançar e te alcançar, vai. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de voltar para os pés de Jesus? 15 dias, amado. 15 dias.
Percebe o que foi falado aqui? Ele teve 15 dias para voltar para os pés de Jesus. Jesus é bom, Jesus é tão bom. Eu não sei quanto tempo você tem na presença. Eu não sei quanto tempo você tem para voltar para os pés de Jesus, mas você vai voltar. Eu era pobre. Eu era pobre, perdido. Sem Deus. Sem Deus. Sem Jesus. Sem Jesus. Mas quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, Eu não sei. Deixa Deus trabalhar. Segura um pouquinho.
É, amado. Jesus é bom. Aleluias. Jesus é maravilhoso, amado. Deixa eu falar algo aqui para você, amado. Agora em bom som em alta voz. Há alguém aqui esta noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? De aceitar Jesus? Traz o maço aí para a gente estar orando aqui. Tem mais alguém aqui, amado, essa noite que estava longe dos pés de Jesus? Sabe, amado, o amanhã não nos pertence. E deixa eu falar uma coisa aqui. Para de ficar brincando com Jesus, viu? Para enquanto é tempo. Porque Jesus, ele é amor, mas também ele é um fogo que consome, viu? Porque ele é amor, mas é justiça. Não brinque com Jesus. Eu vou repetir, não brinque. Não brinque de ser cristão, amado. E deixa eu falar algo, ô amado. Você fica falando palavrão dentro de casa, viu? Crente falando palavrão, viu? Hoje é culto de cura e de libertação. Você está tendo uma oportunidade essa noite de parar de ficar falando palavrão dentro da tua casa, viu? Jesus não envergonha ninguém, amado. Para de querer ser valente dentro de casa. Mulher valente dentro de casa, homem valente dentro de casa. Menos, viu? Agredir a esposa, agredir o esposo. E outra coisa que eu vou falar aqui, coloca o teu filho no seu devido lugar, viu? Fica passando a mãozinha demais, daí a pouco tá mandando em você. É culto de cura e de libertação. Tem que haver cura e tem que haver libertação dentro da tua casa. Você veio aqui para ser curado, veio aqui para ser restaurado. Sabe? Você acha porque... eu não tive, meu filho tem que ter tudo que eu não tive. Não ensina o caminho das pedras não, viu? Que tem etapa na vida. Que bom, amado, se você pode dar o melhor para o seu filho. Mas tem regras, limites. Senão daqui a pouco... Sabe, amado? Ah, meu pai. A palavra foi ministrada, amado. Eu não vou aqui nem querer atropelar a palavra. A palavra já foi ministrada. Jesus não gosta de picuinha, se dá bem, se não se dá bem, se é parente, se não é. Eu preciso de cura todos. Quem precisa de cura aqui? Quem precisa de cura aqui todos os dias? Quem precisa de libertação aqui todos os dias? Quem precisa de restauração aqui todos os dias? Quem precisa do novo do Senhor todos os dias? Precisamos, amado. Então vamos buscar ao Senhor. Sexta-feira não haverá oração por conta da saída do encontro, que é às 20 horas. Esteja aqui às 20 horas. Aí temos mais alguns detalhes aqui, aí depois nós vamos sair daqui. E Deus vai mudar. Deus vai dar um norte para vidas aqui neste lugar. Repita comigo: Senhor, eu preciso de um norte. Precisamos
deixa eu falar outra coisa aqui, amado. Jesus está voltando, viu? Mas a palavra está sendo ministrada nessa casa. Então não fique coxando dois pensamentos, não. Não fique brincando de ser crente, não. Crente Raimundo. Outrora na igreja, outrora no mundo, fazendo, escancarando para o mundo aí e sendo motivo de chacota. Dentro da tua casa quem governa é Jesus e você. Quem está entendendo aqui? Para depois vai estar me afrontando. É culto de cura e de libertação. Se você não está entendendo, aí é hora. E Deus vai te honrar. E aí você vai dar um testemunho no tamanho da grandeza, que é o nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus, e na tempestade eu possa sossegar. Perdido, prestou atenção na letra desse louvor? Pobre, perdido, pecador. Pobre, perdido, pecador. Mas Jesus me encontrou, Jesus te encontrou. Por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas, viu, amado? Ele me ama e Ele te ama. Não importa a cor da pele, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno. É culto de cura, é culto de libertação. Precisamos de ser curados, precisamos de ser restaurados todos os dias. Quem pode aplaudir ao Senhor? 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 Já sou grato à diaconisa Roseni. Dá um abraço no pastor Jorge. Levante a tua mão para cá, amado. Senhor Deus e meu Pai, está a tua igreja, Senhor, que está entendendo que precisamos de cura e de libertação, que precisamos de ser restaurado, que precisamos de viver o novo do Senhor. Papai amado, leva os teus filhos em paz, livrando do assalto, do roubo, do furto, do crime de sangue, do laço do passarinheiro. Guarda os teus filhos, dá uma noite de vitória, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que concordam, digam: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda ao Senhor, amado.